tem o coração e os pulmões, né? Que é também outro capítulo que é bem pequenininho desse livro, né? Mas eu achei assim que tem um conteúdo tão maravilhoso, tão potente, né? Porque na realidade por que ele coloca, né, o coração e os pulmões juntos, né? Então, e ele começa o capítulo, né, com a Biblioteca de Alexandria, né, que é uma biblioteca do mundo antigo, e que ela foi depois queimada, né, justamente por perseguições religiosas, ela foi queimada, e diz que era uma das bibliotecas mais sensacionais que existiu no mundo. E nessa biblioteca de Alexandria, o que acontecia, né? Eram trazidos aí todos os textos, né, que o rei da época, né, que montou essa biblioteca, ele pediu mandou emissários para vários lugares do mundo, né, do mundo conhecido naquele momento, pedindo que tudo que eles tivessem escritos naqueles países, ele pudesse resgatado e mandado para a biblioteca. E além de ter toda a coleção, né, dos livros, né, que não eram livros, eram papiros, né, eles vinham enrolados, às vezes em tabuinhas também. Então, além de ter toda essa coleção, né, os textos, quando chegavam lá, eram traduzidos, né, eram traduzidos para o grego, para a língua grega. Então, esse rei, né, que iniciou essa biblioteca, e depois ele deixou de herança essa biblioteca, para pessoas que poderiam cuidar dela, né? Ele tinha esse cuidado de entender, de ler tudo que chegava, né? E de que as pessoas realmente pudessem ter acesso àquilo que chegava. E daí, então, o Leloup ele faz uma comparação, né? Que ele vai falar dos terapeutas de Alexandria, que tem muito a ver com essa biblioteca, né? Porque essa biblioteca ela recebia uma das coisas que a biblioteca buscava era justamente que ver as relações entre os livros sagrados. Então, tinha um livro sagrado, de repente, de uma religião e de outra religião. E os terapeutas, eles buscavam a relação entre esses livros, né? Que mensagens existe de semelhante ou discordante nesses livros? Então, e daí o Leloup vai fazer uma relação desse ler um livro com ler o corpo, né? E daí, bom, mais que ler um órgão, é necessário saber relacioná-lo. E daí hoje a gente está falando, né, de dois sistemas, que é do sistema respiratório e o sistema cardíaco, né? Circulação. E daí, então, o que ele vai falar, né? A relação entre esses livros, né? A relação entre os sistemas que existem no nosso corpo, porque na realidade o nosso corpo é um holus, é uma totalidade, né? E existe uma relação entre esses vários componentes, essas várias. Outro dia a Maria Amélia falava, né? Até mesmo nesse livro a gente está falando de órgãos separados, né? E é real isso, né? A gente tem que estar numa cultura onde o nosso pensamento ele vai dissociar as coisas, vai dividir as coisas, né? E o que esses terapeutas buscavam é uma relação, uma visão de totalidade, né? Talvez até na questão que a gente estava conversando hoje, né? A gente possa fazer uma reflexão sobre isso também. Talvez tenha a ver bastante com o que a gente estava falando. Então, não basta ler, é necessário compreender, né? Então, é como essa compreensão da leitura, né? Ela pode conduzir a coisas maravilhosas ou a coisas horríveis, depende de como eu vou interpretar o texto, né? Então, eu posso ler um episódio da Bíblia, um livro sagrado, e utilizar aquele episódio para massacrar judeus, por exemplo. Né? Porque eu vou
interpretar de uma forma equivocada o texto, ok? Utilizando esse texto para reforçar os meus preconceitos. Então, a história da humanidade, ela está cheia de textos mal interpretados ou textos utilizados para justificar ações. E quando a gente vai ver aí a própria história desses textos sagrados, né, e seus profetas, seus sábios, o quanto as pessoas que originalmente inspiraram esses livros têm a ver realmente com as coisas que se fazem depois com eles, né, para justificar tantas atrocidades. Então, aí a gente vai entrar na questão do diagnóstico, né? Então, assim como tu pode ler um livro sagrado e usar mal o que tu lê, né? Também, quando a gente lê o corpo, né, a corporeidade, a gente pode falar coisas a respeito desse corpo que podem ser extremamente maléficas, né? Outro dia eu estava, acho que, não sei se eu compartilhei com você, se foi com esse grupo ou com um grupo, outro grupo, né? Não sei, mas de um vídeo que eu fiz sobre a minha filha Naná, né? Que tem uma síndrome. E eu me lembro quando ela recebeu, né? Claro, era evidente quando ela nasceu que ela tinha alguma coisa, porque em nível da corporeidade dela se via, né? Que ela era diferente. E daí um médico veio e me disse assim: eu acho que tu tinha que desistir dela, porque ela nunca vai andar, ela nunca vai falar, ela nunca vai fazer nada. Desistir dela, não investe nada nela. E daí, quando ele me falou isso, eu peguei, arrumei minhas coisas e fui embora do hospital, né? Porque eu não queria ficar nesse lugar onde me diziam coisas tão horríveis, né? A respeito da minha filha, a respeito das possibilidades dela, né? Então, o que essa pessoa fez com o diagnóstico, e ele sabia que aquela síndrome que ela tem, né? Era uma síndrome que tinha um prognóstico muito pequeno, um prognóstico de 1 ano de vida, né? E daí ele me disse para desistir, porque ele sabia que ela ia morrer, ou ele achava que ela ia morrer, né? E daí, o que aconteceu é que ela não morreu, né? Ela está viva aqui ainda, está com quase 30 anos de idade, né? E que teria acontecido se eu tivesse acreditado nesse médico, né? E tivesse feito o que ele disse para eu fazer, né? Então, muitas vezes, né, os diagnósticos, eles servem como rótulos, né? E que determinam muitas vezes as atitudes que nós vamos ter com as pessoas, né? Então, se você tem uma doença, né? Você tem a doença? Você é a doença ou você está doente? Essa eu acho que é uma pergunta bem importante, né? Então a gente sabe, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Que algumas pessoas, até do grupo, têm algumas doenças que não conseguem entender o porquê, mas como, né? E muitas vezes nós temos doenças, né? Ou características que nos marcam evidentemente, né? Então, o que tem além disso, né? Eu vou parar no rótulo. Então, por exemplo, dentro da questão das doenças mentais, né? Por exemplo, a pessoa que é taxada como esquizofrênica, né? Ela é esquizofrênica, né? Não existe uma pessoa atrás dela. Somente a esquizofrenia. A esquizofrenia está em primeiro plano. É importante a gente perceber que, na realidade, esse rótulo, ele é um pequeno guia, mas ele não importa para nada, né? Porque o que é terapêutico mesmo é a gente entrar em relação com a pessoa. Então, a gente tem uma medicina, né, e uma psicologia também, muitas vezes, né, algumas terapias, que elas não querem saber o que realmente a pessoa está sofrendo, elas detestam os sintomas, né? Então, basicamente, a nossa medicina, ela trata de sintomas, faz com que desapareçam os sintomas, porque o sintoma, ele é incômodo, né? O sintoma faz com que eu não me sinta muito bem, né?
só que ele está falando de alguma coisa. E se eu trato imediatamente o sintoma, se eu desapareço com ele imediatamente, eu não consigo perceber o que realmente está acontecendo. E daí o Leluc falou uma coisa muito bonita, né? Que é necessário que ativemos nosso médico interno. Ou seja, nós também temos poderes de cura, né, pessoal? Não é somente o médico ou o psicólogo ou o terapeuta que pode nos curar, nós nos curamos. Aliás, um bom médico, um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele vai ativar esse arquétipo interno, né? Ele vai ativar o médico interno, ele vai ajudar a pessoa a perceber-se, perceber o que o corpo está falando e ajudar nesse processo nessa forma, né? Se eu simplesmente dopar o outro e não deixar que ele perceba o que está passando, vai ser difícil que ele seja protagonista no seu processo de cura. E processos de cura que são realmente eficazes envolvem a pessoa que está se curando. Ela tem que participar ativamente, ela tem que ser o protagonista do seu processo de cura. E daí, então, vamos, assim, após fazer uma introdução, né, que ele fala de livros, que ele fala de saúde, ele fala de diagnóstico, daí ele chega no respirar e pulsar, né, nos sistemas integrados, que são a respiração e a pulsação. Então, que uma coisa que é importante, né, perceber que as nossas emoções e sentimentos, eles determinam o nosso bem-estar. Como é que é isso? Então, eu gostaria de falar de emoções. As emoções, elas são coisas que a gente sente no momento, quase é uma reação orgânica que a gente tem a coisas que a gente vai vivendo. É a primeira reação que a gente tem quando a gente vive algo, ela é emocional. Então, pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de alegria, é aquilo que vem naquele momento. Geralmente, a emoção ela tem uma curtíssima duração e tem uma curtíssima memória. Né? Então, a maioria das coisas que nos emocionam, elas passam e depois a gente se esquece que passou. Né? Só que tem algumas coisas que a gente se emociona e que a gente começa a guardar, né? Que a gente começa a cultivar. Então, quando a gente começa a cultivar alguma coisa, a gente começa a cultivar alguma coisa que a gente se emocionou, então aí começam os sentimentos. Os sentimentos são aquelas emoções que a gente escolheu e cultivou. Né? Então, é aquilo que a gente faz memória, aquilo que a gente faz símbolo, aquilo que a gente significa. Né? Então, por exemplo, alguém pode ter esbarrado em mim e eu ficado com raiva daquela pessoa naquele momento. Isso é uma emoção, né? Agora, se eu ficar pensando logo depois, eu sabia que essa pessoa não gostava de mim, não é a primeira vez que essa pessoa faz isso, eu vou me vingar, daí eu já estou entrando no campo do sentimento, porque eu estou cultivando aquela emoção. Né? Da mesma forma, por exemplo, eu posso ter conhecido uma pessoa, olhado nos olhos, achado ela encantadora, daí eu continuo meu caminho e me esqueço, né? Ou eu posso, de repente, me antenar que naquele momento que cruzou os olhares, estava tocando uma música, e daí toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro daquela pessoa, daí eu tinha um cheiro no ar, me lembro do cheiro, e daí eu começo a cultivar, mas como é que é? Daí eu vou buscar se essa pessoa está na internet, se tem alguma referência, como é que é o nome, procuro numa foto, e daí surgem os sentimentos, né? Então, os sentimentos são aquelas emoções que eu cultivo, né? Que vão adquirindo um caráter simbólico. Então, daí
o que a gente pode pensar, né? Que cada um de nós tem um jardim dentro da gente, um jardim interno, né? Esse jardim, ele pode ser um jardim todo florido, cheio de coisas bonitas, cheio de flores, cheio de um, um jardim cheio de alimentos gostosos, né? Ou ele pode ser um jardim todo retorcido, com as plantas venenosas, né? Cheio de espinhos, que é difícil circular, que a gente se machuca quando vai lá para dentro. Né? Ou seco, abandonado, desértico. Né? Então, isso tem a ver com as coisas que a gente cultiva, né? Aí ele vai falar de cada um dos órgãos, né? Então, ele diz, bom, no coração existem as relações, então o coração pulsa com as relações, né? E ele pode ficar leve, solto, alegre, feliz, transbordante, quando as relações são boas, são gostosas, são aconchegantes. Ou ele pode ficar pesado, pode ser um peso, pode ser algo muito difícil, amargo, quando as relações não estão bem. Então, é um órgão essencialmente relacional. E os pulmões, que são como sopro de vida, né? É um alimento que nos dá vida constantemente, é um alimento com o qual a gente não pode viver nem alguns minutos sem ele, né? E que nos dá conta da abundância e da maravilha harmônica que é a vida, porque nunca nos falta oxigênio, né? Se nós estamos abertos para recebê-lo. Quando nos falta oxigênio, é porque alguma coisa dentro da gente não permite que ele entre. Né? Algum sofrimento, alguma contração, alguma angústia faz com que o ar bloqueie, né? Que o ar não circule, não nos dê vida. E daí, o que significa que o coração e os pulmões estão ligados ao desejo de ser, né? Eles são os órgãos mais coladinhos no que significa o desejo de ser. Só que o desejo de ser, ele está, às vezes, sobreposto, né? Pelo desejo do outro. Então, quando o desejo do outro ele se torna mais forte que o nosso próprio desejo e se torna uma imposição, e essa imposição é feita muitas vezes por nós mesmos que acreditamos nisso, né? Então vem o descompasso, né? O descompasso cardíaco, o sofrimento cardíaco, o peso cardíaco, né? E vem a falta de ar, vem o sufocamento, a sensação de afogamento. E daí eu quero fechar, né, essa fala dele, né, com esse capítulo, com uma fala do Leloup, né, um escrito dele, que eu achei muito interessante e gostaria de deixar aqui, porque eu acho que também tem a ver muito com o meu trabalho com momentos estruturantes, né? Em uma psicoterapia iniciática, antes de lembrarmos de memórias traumatizantes, é preciso nos lembrar das memórias de luz, das memórias de unidade, de liberdade do coração e do sopro, que são testemunhas de nossa natureza verdadeira. Então, eu adorei esse termo psicoterapia iniciática, né? Que é justamente essa terapia que nos ajuda a gente a se empoderar, sair do lugar de vítima e se empoderar. Né? E o quanto é importante as memórias positivas para a gente poder saber quem a gente é. Então é isso.